Um ídolo, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Com toda certeza, a Fórmula 1 nunca mais foi a mesma depois da sua partida. Ayrton Senna, um ícone do esporte automotivo brasileiro e mundial. Um homem que marcou a sua geração, levantando vários troféus, sempre pisando em pódios e alegrando o povo brasileiro nas manhãs de domingo. Quem não se lembra de Galvão Bueno gritando Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. Sua morte gera lamentações e pesares até os dias de hoje, mas muitas especulações rondam por trás da morte de Ayrton Senna. Será que ele morreu realmente vítima de um acidente? Teorias conspiratórias apontam que não. Que segredos obscuros existem por trás da morte de Ayrton Senna? Lembrando que o vídeo de hoje é meramente informativo e visa compartilhar informações coletadas na internet. Tudo que for dito aqui não deve ser levado tão a sério, mas talvez algumas colocações merecem no mínimo a sua reflexão. Vocês estão preparados para esta viagem obscura e fascinante? Então sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. No dia 1º de abril de 1994, Ayrton Senna da Silva sofria um acidente fatal. Naquela manhã de domingo, o tricampeão mundial deixaria uma falta irreparável nos milhares de fãs que tinha no Brasil e no mundo. O acidente que aconteceu no GP de San Marino hoje é lembrado por muitos com pesar. Ayrton Senna era conhecido por seu carisma e sempre foi descrito como uma pessoa simpática e muito atenciosa por todos os seus fãs e jornalistas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Uma dessas pessoas foi o jornalista Lívio Orichio. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia o sobrenome dele. Se eu errei, por favor, me perdoem. Que acompanhou a carreira do piloto e estava presente nos últimos instantes da vida de um dos nossos maiores heróis no esporte. Depois de presenciar as vitórias e, infelizmente, relatar a partida do grande piloto, o jornalista preparou um especial para a UOL, em que revela maiores detalhes sobre os últimos dias da carreira de Senna. A seguir, vamos apresentar alguns fatos retirados do especial produzido pelo jornalista. O carro que Senna pilotava naquela temporada era o Williams FW16, cujo projeto é de responsabilidade do engenheiro Adrian Newey. O brasileiro já havia tido dificuldades em pilotar o carro por conta da instabilidade do veículo ao passar sobre qualquer irregularidade do asfalto. Senna chegou a solicitar a Frank Williams, dirigente da escuderia, que pudesse treinar com o FW15C. Uma das dificuldades de Senna era que ele machucava as mãos enquanto pilotava. Ao virar o volante, o piloto esbarrava com as mãos na parte superior do cockpit e se feria. A configuração do volante foi alterada para evitar o problema e muitos acreditam que isso foi determinante para o acidente. Tudo indica que a pressão psicológica também influenciou diretamente o piloto. Senna estava indo para a terceira etapa do Mundial, sem ter marcado nenhum ponto, enquanto Michael Schumacher, seu principal adversário,
havia vencido as 2 corridas do campeonato e estava na liderança com 20 pontos. Na sexta-feira, dia 29 de abril de 1994, logo no início do treino, Rubens Barrichello, que na época tinha 21 anos, sofreu um acidente que também deixou Senna preocupado. Barrichello bateu contra um muro cerca de 200 quilômetros e capotou. O jovem piloto ficou desacordado por alguns instantes e Senna, que foi conferir a cena de perto, saiu de lá visivelmente abalado. No sábado, 30 de abril, a situação ficou ainda pior. O piloto austríaco Holland morreu ao colidir a 300 km por hora em uma curva do circuito de Imola. Senna, que já estava abalado pelo acidente de Barrichello no dia anterior, ficou ainda mais entristecido. O piloto chegou a ir até ao local da pista onde havia ocorrido o acidente e depois chorou compulsivamente pela perda do colega. Depois disso, surgiram diversas teorias da conspiração após a apresentação destes fatos. Será que o carro de Ayrton Senna estava sendo boicotado? Será que os acidentes anteriores ao dele foi um aviso de que ele seria o próximo? Teorias apontam que sim. A morte de Ayrton Senna é cercada por diversas teorias conspiratórias, e essa é uma delas, de que talvez o carro de Ayrton Senna tenha sido boicotado. Mas a pergunta é, por quê? Qual o intuito de matar Ayrton Senna? Mas no campo das teorias da conspiração não ficamos somente neste fato. Existe uma outra tese, uma outra teoria bizarra que diz que Ayrton Senna foi assassinado com um tiro. Tem circulado na internet um vídeo que aponta que Senna não teria sofrido um acidente, e sim teria levado um tiro durante a corrida. O vídeo, de mais ou menos 8 minutos, circulou pelo Facebook e levanta a tese baseado em imagens do momento do acidente. Segundo este vídeo, alguns detalhes da morte de Ayrton Senna passaram desapercebidos ou foram ignorados pela mídia de propósito. Se você assistir novamente o momento exato do acidente, vai perceber que não existe nenhuma tentativa de frear o carro. Ele vai diretamente para o muro, o que alimenta ainda mais a possível tese de que algo aconteceu com Ayrton Senna antes que o carro batesse no muro. Deixarei aí na descrição o link deste suposto vídeo de autoria não confirmada para que vocês possam analisar e tirarem as suas próprias conclusões. Outro fato estranho e curioso é que Ayrton Senna morreu exatamente no dia 1º de maio de 1994 na Itália, coincidentemente no mesmo dia da fundação dos Illuminati, 1º de maio de 1776. A morte de Ayrton Senna seria um acidente ou foi uma execução? O que de fato provocou esse acidente? Foi a barra de direção? Se foi, então por que Senna não freou o carro? A primeira reação de qualquer pessoa é frear o carro, porém Senna não fez isso. Não há rastro de freio na pista. Na área de escape, o carro passa limpo, como que se estivesse em ponto morto. Muitas questões foram omitidas pela mídia, porém, a questão crucial é o movimento brusco e claramente anormal da cabeça de Senna antes de sair da pista. Até aquele momento, Senna contornava a curva normalmente, porém depois desse movimento, ele tira a pressão do pé sobre o acelerador e o carro vai reto em direção ao muro. Por último, a questão mais importante, a fumaça branca. Foi algum tipo de disparo ou uma construção do autódromo? Analisando outros vídeos, vemos que esse ponto branco aparece sim, e lá existe uma construção. Porém, a maneira que aparece na câmera de Senna é atípica de todas as outras vezes que aparece na câmera de outros pilotos. A impressão que nos dá é que realmente algo estava vindo na direção dele, bem diferente das imagens de Schumacher e do próprio Senna na classificatória da corrida, pois nota-se em um frame do vídeo 2 pontos brancos isolados. Podemos afirmar que foi um disparo? Não. Nem o próprio vídeo afirma isso. O que podemos dizer é que talvez não foi um mero acidente. É claro que existem muitas coisas suspeitas para começar.
Qualquer investigação séria foi anulada a partir do momento que a morte instantânea de Senna foi omitida pela FIA e a polícia não teve acesso ao local do acidente com o carro presente, pois depois de retirar o Senna, a primeira coisa a ser feita foi retirar o carro do local e a limpeza do mesmo. Mas, afinal, as teorias dizem que Ayrton Senna foi assassinado pelos Illuminati. É verdade? O fato é que o vídeo realmente apresenta teses bem fortes a respeito da história e nos faz pensar como toda boa teoria da conspiração. Porém, temos que levar em conta algumas coisas antes de sair acreditando que Ayrton Senna foi assassinado pelos Illuminati, mas também não podemos desacreditar dessa possibilidade. Mas e então, o que de fato aconteceu com Ayrton Senna? Bem, eu tenho algumas teorias. A primeira é que realmente deve ter acontecido alguma coisa no carro e que Ayrton Senna pode ter ficado desacordado, mas isso não quer dizer exatamente que ele tenha levado um tiro, até porque atirar em uma pessoa que está correndo a 300 km por hora eu acho meio complicado isso. A primeira tese é que talvez Ayrton Senna pode ter passado mal, ele pode ter sofrido um infarto ou simplesmente alguma coisa no psicológico dele provocou um estado de choque. E então ele simplesmente pode ter desmaiado ou paralisado ali dentro do carro e o mesmo foi de encontro ao muro. Mas por que essa notícia não foi divulgada? Talvez porque a família não quisesse ou porque de fato as pessoas ali quiseram ocultar. Uma outra teoria que ronda pela internet e que eu particularmente não descarto é que Ayrton Senna pode ter sido envenenado antes da corrida e então durante a mesma perdeu os sentidos e aconteceu o acidente. Mas aí eu volto àquele outro questionamento. Por que queriam Ayrton Senna morto? Esses são os mistérios que cercam a morte de Ayrton Senna. Mas o que será que é real e o que será que é mentira? De uma forma ou de outra, as evidências mostram de que talvez isso não tenha sido um mero acidente. No ano passado, eu recebi um áudio de um sobrinho da creche obscura falando sobre uma suposta premonição que ele teve antes da morte de Ayrton Senna. Será que existia meio que o destino traçado para ele, que aquele dia seria o dia da sua morte? Bem, cabe cada um ouvir o depoimento, analisar e tirar suas próprias conclusões. Vamos ouvir. Olá, sobrinhos do tio Lu. Meu nome é Gabriel e eu falo da cidade do Rio de Janeiro, capital. Atualmente tenho 41 anos de idade. E os fenômenos paranormais ocorreram quando eu tinha 19 anos. Aconteceu inicialmente quando eu, deitado ao lado do meu irmão, que dormia numa cama acima, e eu dormia naquela cama de puxar, eu acordei de madrugada e me deparei com uma imagem de um espírito de uma menina, que eu identifiquei imediatamente com minha irmã, que na época tinha 15 anos, sendo que minha irmã, ela é viva até hoje. E esse espírito apareceu sentado, sorrindo e olhando para mim. Era muito semelhante àquele espírito descrito no filme Ghost, aquela forma, uma espécie de névoa com formato, e deu para identificar perfeitamente. Não me assustei, porque eu estava saindo daquele transe do sono, mas imediatamente eu pude constatar que eu estava acordado, reconheci o meu quarto e vi aquele espírito sentado em cima de uma escrivaninha que ficava em frente à minha cama. O espírito, ao perceber que eu já havia tido entendimento que ele estava ali, cada vez mais eu piscava meus olhos, abria, regalava mais os meus olhos, e simplesmente aquela aparição, ela sumiu diante dos meus olhos. Foi como se fosse uma fumaça. Ela foi, em vez de se expandindo, ela foi se retraindo, a fumaça, até se focar numa coisa e sumir completamente. Ou seja, ela foi sugada, aquela fumaça, e sumiu. Meses depois, eu perdi o meu irmão num acidente de carro,
Na época ele tinha 20 anos e eu 19. Ele morreu num acidente de carro, um caminhão, uma carreta pegou de lado o carro, ele estava trabalhando na estrada, tinha ido fazer um serviço e os fenômenos não pararam. A família é muito fragilizada. Eu fui dormir no quarto dos meus pais, né? Eu coloquei um colchonete do lado da cama de casal do meu pai. E um dia, logo naqueles dias posteriores ao falecimento do meu irmão, eu me deparei com a visão do espírito dele, sendo que o espírito dele não apareceu em pé no plano físico como nós. Ele apareceu deitado na parede, deitado entre o teto e a parede, como se estivesse grudado no teto entre a parede, uma roupa toda branca até o tornozelo, e por incrível que pareça, ele estava dormindo, com os olhos fechados, dormindo, um semblante muito calmo e dormindo. Foi muito parecido com a visão do espírito que eu tive da minha irmã. E também aconteceu a mesma coisa. Eu olhando, esse espírito ele foi sumindo, essa visão foi sumindo, ou seja, uma transição entre o espiritual e o plano físico. Ela foi se esmaecendo a imagem e vai sumindo. Meses se passaram e no ano seguinte, foi exatamente no dia 1º de maio de 1994, eu acordei, me levantei, a televisão já estava ligada no quarto do meu pai, ele estava vendo a corrida, estava pronto para ver a corrida, ia ter a largada da corrida. E eu olhando para a televisão, estava olhando o Senna muito compenetrado, pensativo, e ouvi justamente uma voz, que eu não sei decifrar, mas era uma voz masculina, de homem. Falou no meu ouvido assim: o Senna vai morrer. Eu não dei muita atenção, achei estranho só aquele sussurro, parece um sussurro, é como se uma pessoa estivesse encostando do seu lado e falando com uma voz: o Senna vai morrer. Eu fui pro banheiro escovar o dente. Nisso que eu estou escovando o dente, eu já ouço a voz do Galvão Bueno gritando: o Senna bateu, o Senna bateu. Quando eu chego em frente à TV, já estou vendo aquela cena do Senna já caindo com o pescoço pro lado. Ou seja, realmente foram certas coisas que aconteceram na minha vida assim que eu acho estranho. São fenômenos que eu acredito ser. E eu nunca, embora eu seja católico de batismo, nunca fui envolvido com nenhuma religião, mas muitas vezes quando eu fazia algum tipo de oração, eu sentia uma energia nos braços. Os pelos eriçam nos braços. Sinto uma energia nas costas, né, na coluna e nos braços. Isso é muito comum acontecer. Às vezes sinto também alguma energia ruim, algo negativo. Para mim, algum espírito está do lado. Só que eu não consigo ver, não consigo enxergar. Mas eu sinto, eu tenho, vamos dizer, esse feeling, essa sensação. Eu sinto a sensação. Muitas vezes quando eu conheço alguma pessoa, logo nos primeiros segundos, eu sei dizer se aquela pessoa é uma pessoa do bem ou não, se é uma pessoa falsa ou não. Mas é isso aí, eu estou enviando para o canal do Tio Lu esse relato aí e espero que vocês gostem. Um abraço. E então, o que você achou deste documentário? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.